Salve, salve, queridos valentes, querida valente, um olá para você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse nosso oitavo encontro, a nossa oitava live aqui no Instagram. Geralmente aqui é uma live onde não tem muita enrolação, a gente vai direto ao ponto, mas antes eu queria começar com 2 ou 3 considerações. A primeira delas é justamente reforçando que esse é o nosso encontro semanal, às 8h07 da manhã, aqui no Instagram. E que toda semana também, toda segunda-feira, vai ao ar uma reprise dessa live aqui, lá no canal do Eduardo Farias, no YouTube. Então, se você perdeu essa live daqui, se você não quer ficar até o final, eu não te recomendo isso, mas se você quiser, perdeu essa live e quer reassistir, você pode reassistir lá no YouTube, às 8h07 da noite, segunda-feira, publicada por lá. Se você está assistindo agora pelo YouTube, no gravado, e ainda não está inscrito no canal, se inscreva e ative também o sininho de notificações para receber as notificações dos vídeos novos. Se você é novo por aqui, já aproveita para me seguir. Aqui nesse perfil eu falo sobre autossabotagem, principalmente sobre autossabotagem nos estudos, na saúde e também em termos de trabalho, né, para um crescimento profissional. E esse é o nosso encontro semanal por aqui. Feitas essas considerações, a gente já pode ir direto para o tema. O tema de hoje é o seguinte, totalmente alinhado com isso que eu te falei, 4 sabotadores ocultos dos seus estudos e aprendizado. Então hoje a gente vai ver sobre 4 sabotadores ocultos dos seus estudos e aprendizado. E aqui eu tenho que levantar um ponto importante. Coloquei ali que é para os estudos e aprendizado, e a gente precisa lembrar que estudo não necessariamente é relacionado a estudo formal, né? Não importa se você é um estudante formal, se você é um estudante de algum curso livre ou está querendo aprender alguma coisa, uma habilidade nova, um novo instrumento, aprender um idioma, inglês, espanhol, francês, não importa o idioma que você queira, por conta própria, né? Você também é um tipo de estudante. Você estuda, né? Você precisa precisa fortalecer o processo de aprendizado. Agora, se você está fazendo algum curso de graduação, né, ou pós-graduação, seja um MBA, né, nível lato sensu ou stricto sensu, no caso do mestrado e doutorado, né, você já é um estudante formal. Se você está fazendo algum curso também online, eu diria que você é um estudante formal. Você está querendo fazer aquele curso, ter o aprendizado daquilo que é oferecido, que é ensinado ali no curso, e imagino que você queira ter esse aprendizado da melhor maneira possível. Então você é um estudante, vamos considerar aqui como estudante formal. Então, tendo isso alinhado, né, essa live aqui é tanto para estudante formal como para estudante que não está em algum curso, mas queira aprender, independente da coisa que você queira aprender, né? Como eu mencionei, é um idioma por conta própria, né? Talvez você esteja estudando aí inglês ou espanhol. Ou talvez você queira aprender um novo instrumento, né? Queira tocar violão. E está aí vendo algumas aulas para aprender algumas notas, algumas músicas, né? Não entendo muito bem, mas pode ser um processo mais intuitivo e autodidata, né? Então, essa live seria para você. Se você está estudando para concurso, né, essa live aqui com certeza é para você. Se você está na graduação, se você quer fazer algum curso, esses online, qualquer curso desses que eu mencionei, essa live aqui também é para você. Ela vai te ajudar a encontrar alguns sabotadores que provavelmente estão impedindo ou dificultando o teu caminho, o teu processo de aprendizado. Então, essa live aqui, eu já te recomendo ficar até o final para ver cada um desses sabotadores. Eu me arriscaria a dizer que você sofre pelo menos com 2 deles, 2 do que eu vou apresentar aqui. Então vale a pena. Geralmente, sabotadores a gente tem vários, né? E a gente precisa identificar cada um deles para ir removendo e para que não continue impedindo a gente de conquistar alguns objetivos, seja nas áreas dos estudos, na área profissional, na saúde também. Então, conhecer os sabotadores é fundamental. Agora eu vou ler a sua mente, né? Olha só. Eu vou ler a sua mente porque eu sei mais ou menos, eu sei um pouco como um cérebro funciona. Agora você deve estar pensando, aí o teu cérebro primitivo, o teu cérebro mais preguiçoso, ele deve estar pensando, será que vale a pena ficar até o final? Será que vale a pena ficar aqui prestando atenção no Eduardo,
que vai falar sobre esses 4 sabotadores ocultos do estudo. E aí você está ali fazendo o cálculo, né? Cara, eu quero estudar, quero aprender com mais eficiência, mas será que vale a pena ficar aqui, perder ou usar essa manhã de quinta-feira, ou independente do dia que você esteja vendo isso numa tarde, numa noite, de uma segunda, de uma terça, quarta, não importa o dia, se você está assistindo no gravado, né? Então talvez você esteja pensando que talvez não vale a pena, né? Esse é o seu cérebro primitivo ou mais preguiçoso te dizendo para, beleza, isso aí vai dar trabalho, né? Vai ser difícil entender, vai dar trabalho, é melhor focar em outra coisa, talvez seja melhor ver algum videozinho de gato, né? Aí ou no YouTube ou no Insta, ou ver o que as outras pessoas, que meus amigos estão fazendo no Insta, né? Então o nosso cérebro, em geral, ele quer gosta de distração, né? Então talvez ele esteja te dizendo agora para se distrair, né? Ele não quer coisas difíceis, não necessariamente. O que a gente vai ver aqui não é difícil, né? Você vai ver que é fácil, é simples, mas muitas vezes acaba prejudicando os nossos estudos, a nossa saúde, o crescimento profissional. No caso de hoje, a nossa live é mais específica para o aprendizado, para o estudo. Então, naquilo que a gente vai ver aqui é sobre isso, e talvez esteja te impedindo, mas teu cérebro agora está dizendo isso. Então, o que eu te peço é que seja mais resiliente, seja mais resistente e fica aqui comigo até o final. Se você não me conhece, meu nome é Eduardo Farias, né? Eu sou mestre em filosofia, e nesse perfil aqui eu te ensino a vencer a autossabotagem em apenas 10 semanas para ter mais saúde, para ter crescimento profissional e também mais eficiência nos estudos, né? Como eu mencionei, toda semana a gente está por aqui, eu publico conteúdo aqui no Insta todos os dias e no YouTube toda semana, então é melhor que você esteja ligado nos dois canais, né, para receber mais informações sobre autossabotagem. Vamos começar agora direto ao tema, né? Não que eu tenha enrolado, mas era importante fazer essa introdução. E lembrando aqui, hoje a gente vai ver sobre os 4 sabotadores ocultos dos seus estudos e aprendizado. É importante reforçar isso para o cérebro, para ele ir se acostumando com isso, né? Às vezes a gente até fala sobre autossabotagem ou autossabotadores, né? E a gente não sabe muito bem o que é. Então eu vou ajudar agora o teu cérebro a se captar isso. Então vamos pensar, antes de dizer o que é autossabotagem, já comentei isso, eu vou falar rapidamente, vou recapitular, né? Porque eu comentei isso na live passada, você pode dar uma olhadinha lá, depois desse vídeo, obviamente. Vamos pensar, eu já vou te entregar uma técnica aqui de estudos. Esse não é um perfil muito técnico, não é muito com a pegada de técnica de estudo, né? Mas algumas vezes eu solto algumas aqui que funcionaram para mim quando eu estava no mestrado. E também estudando até para o projeto de entregar o projeto de doutorado, né? Esse foi o projeto para ser aprovado, não para defender, porque eu não cheguei a cursar o doutorado, né? Eu cursei o mestrado, terminei o mestrado, mas enquanto eu estava no mestrado eu fiz uma prova para o doutorado e fui aceito. Mas eu acabei interrompendo, né? Eu não entrei no doutorado para poder seguir com um novo projeto. O que a gente precisa saber? A técnica de estudo é a seguinte: se você quer estudar com mais eficiência, você precisa saber mais ou menos como o teu cérebro funciona. E eu já mencionei aqui algumas coisinhas, né? Que ele distrai muito, ele gosta de mudar muitas coisas. Então, quando identifica alguma coisa que vai ter um pouquinho mais de dificuldade, ele vai querer resistir, ele vai querer desfocar, vai querer ir para outro tema, outra coisa. Então, a gente precisa sempre encontrar maneiras de trabalhar com ele ou trabalhar ele, né? E aqui é importante saber que 2 técnicas fundamentais, né, para estudar. Estudar não é só um conjunto de técnicas, não é só você saber, por exemplo, saber fazer uma leitura, talvez um pouquinho mais dinâmica, com boa retenção, e fazer uma revisão que seja muito mais ativa, não é só ler o que você escreveu, mas também, se você vai resolver alguns problemas, não olhar o problema e tentar resolver aquele problema, se você está estudando para algum concurso, ou se você precisa lembrar de algum conceito, né, antes de ler ou reler esse conceito, tentar recordar, né, que conceito é esse, né? Então, quando você faz a leitura, você aponta, anota, né? Não anota muito, anota só algumas palavras-chave para depois lembrar e forçar a memória. Isso também é um tipo de resumo mais ativo, né? E nosso cérebro funciona aqui, já até dando mais informações do que deveria sobre como estudar. Mas vamos lá. Duas coisas importantes para estudar, não é só o ato de estudar em si,
é como processar, como consolidar o aprendizado no cérebro, né? Como processar, como consolidar, né, o aprendizado no cérebro. Um deles é o sono, né? Então é importante que você durma pelo menos 7 horas. Isso é amplamente, já tem várias pesquisas, né, falando sobre isso, é amplamente discutido e divulgado pelas pessoas que ou falam sobre técnica de estudo, né, ou estão falando também sobre comportamentos, né, a parte comportamental para você desenvolver, que é o meu caso aqui, para você ter mais motivação também, ou procrastinar menos nos estudos, ou seja, estudar com mais eficiência, né? Então, um deles é o sono. Isso parece que é normal, mas muitas vezes a gente acaba dormindo menos do que deveria, né? E isso acaba dificultando ou prejudicando o nosso processamento das informações e a consolidação da memória, somente da memória de longo prazo. Então, por um lado a gente tem o sono, mas por outro tem intervalos. E quando a gente fala em intervalos e aprendizagem ou estudo, né, a gente vem muito à mente aquela técnica Pomodoro, né? Você estuda ali um período, 25, 30, 40, uma hora, e depois descansa 10 minutos, 15 minutos, antes de retomar os estudos. Mas tem uma pesquisa que foi feita, foi publicada em 2021, no Instituto de Saúde, por Instituto de Saúde dos Estados Unidos, e que um dos coautores é brasileiro, né? Se não me engano, é Leonardo Claudino. O que diz esse estudo? É que o intervalo em si não é só aplicar essa técnica Pomodoro. Às vezes um intervalo pequeno, né, se você está treinando, se você está estudando alguma coisa, está tentando entender algum conceito, aí conceito de justiça, de amor, o que quer que seja, né, às vezes é importante você, quando começa a ter muita dificuldade, você simplesmente para, e às vezes para por um período curto, de 1 minuto, e depois retoma o estudo daquilo. Por quê? Porque você está dando tempo para o teu cérebro fazer algumas conexões, né? Tem um tipo de conexão que o Claudino fala, que é um tipo de replay. Ele chama de replay das atividades aprendidas. Então, esse replay das atividades aprendidas é o cérebro, ou seja, trabalhando ali, tentando levar do hipocampo, que é uma parte da parte do cérebro, que é uma memória mais, é a parte onde armazena as lembranças que são mais transitórias, é levar essas lembranças transitórias para o neocórtex, que é onde fica a parte do cérebro onde é processado as informações ou as memórias de longo prazo. Então, esse replay, né, quando a gente termina de aprender alguma técnica, por exemplo, se você vai tocar violão, você tocou, aprendeu alguma coisinha, parou um pouco, cara, em menos de 1 minuto, teu cérebro já fez o replay daquilo que você aprendeu. Ele fez, muitas vezes, 50 vezes mais rápido e várias vezes, para tentar reforçar aquilo que você aprendeu. Então, esse é um processo. Se você faz essas pausas, você acaba fortalecendo esse processo de passar, né, do hipocampo para o neocórtex. Uma informação, algo que você aprendeu. Dito isso, a gente vai seguir o seguinte, aqui, a gente vai ver o seguinte, você já tem uma técnica, mas se a gente não tiver uma base comportamental sólida, essa técnica acaba se perdendo. A gente sabe muitas coisas, a gente sabe que é importante ler, é importante revisar, é importante resumir, revisar, né? Um resumo ativo, uma revisão ativa, fragmentar os estudos, fazer esses intervalos, né, entre um estudo e outro, mudar de temas, a gente sabe tudo isso, mas se você não tem uma base comportamental, você não aplica isso. Esse é o grande problema, que você acaba não aplicando uma técnica que deveria ser produtiva, deveria ser efetiva para os teus estudos. Então, o que a gente vai ver aqui com esses 4 sabotadores é o que vai te fortalecer comportamentalmente, né, para aplicar essas técnicas. Não só essa que eu acabei de te dizer agora, que é fazer esses pequenos intervalos enquanto você está estudando, não só aplicar a regra Pomodoro, né, mas pequenos intervalos ali de 1 minuto, às vezes 2 minutos, mas prestar atenção na respiração depois de ter entendido algo difícil, ou de estar no processo de entender algo difícil. Então, é uma parte comportamental. Então, quando a gente começa a descobrir quais são os sabotadores, né, a gente começa a fortalecer também o nosso comportamento. A gente começa a diminuir a probabilidade de procrastinação, aumenta, né, a nossa motivação e também a nossa clareza de por que estamos estudando. Né? Tanto que isso vai ser uma parte que a gente vai ver importantíssima mais para frente.
Vamos lá, se a gente precisa entender esses 4 sabotadores, né, que são ocultos dos estudos e aprendizado, eu estou mencionando aqui oculto porque ele não é amplamente divulgado, né? E eu descobri isso quando eu estava no mestrado e foi mais um processo mais intuitivo, né? E depois é que eu fui entender um pouquinho mais da ciência e também o que alguns terapeutas, como George Bucay, trabalha aqui nesse livrinho, ou mesmo o que eu tenho aqui no Kindle, como aqui nesse mudar do Flávio Gicovati, foi ali que eu comecei a entender que eu estava indo num bom caminho, né? Para entender o que estava me impedindo de ir em direção ao que eu queria, que era concluir o mestrado. E aí, para a gente entender esses 4 sabotadores, a gente precisa entender o que é autossabotagem. Na live passada, ou seja, na live James Bond, né, a 007, eu comentei sobre o que era autossabotagem. Então, eu dividi ali, né, o que era primeiro esse prefixo auto, né, que é sempre relacionado a nós mesmos, a si, né, esse auto, e a sabotagem. E até mencionei ali o caso do Sun Tzu, né, como o que, primeiro, o que é sabotagem, né, o que é sabotar algo? É criar algum obstáculo que impede algo ou alguém de conquistar um objetivo. Então você cria um obstáculo ali. Então, no caso eu lembrei ali, eu usei até como exemplo o caso do Sun Tzu, né? É um general e filósofo chinês há mais de 2000 anos que quando escreveu a estratégia lá, o seu tratado militar, né, que hoje a gente conhece como a arte da guerra, ele lá no capítulo 13, ele cria uma estratégia para sabotar o inimigo. E essa estratégia é a seguinte, em algumas ocasiões você vai lá e dá um dinheiro para ele para tentar fazer com que o inimigo deserte. Outros você tenta pagar para que ele traia o seu próprio exército, ou seja, você tenta comprar ali o inimigo. E outras mais que ele menciona é criar tipo murmurinhos, fofocas, informações falsas para enganar o inimigo, ou seja, fazer com que o inimigo tome decisões com base em informações falsas. Então você cria essas informações falsas para que os outros, né, os soldados ou o general lá do exército inimigo tomem decisões fracas, né, e que impeçam, né, essas decisões fracas, porque vai impedir com que eles avancem nos objetivos dele, que é atacar o exército, né, vencer a guerra. Então, o Sun Tzu, ele sabota isso. E quando a gente fala em autossabotagem, é justamente quando a gente cria, né, algum tipo de bloqueio, algo que impeça a gente de avançar em direção ao nosso objetivo, ou que dificulta também. Não é só impedir, mas também dificultar. Então você acaba tendo trabalho e retrabalho e acaba se desmotivando, se cansando, procrastinando, né? Então, existem vários sabotadores, existem vários autossabotadores. Na live passada eu até mencionei um que eu acho que é fundamental, para mim é um dos pontos de entrada, que é o perfeccionismo. Perfeccionismo e autocobrança excessiva, né? Eu chamo de PAE, P-A-E. Então, quando você começa a entender os seus comportamentos perfeccionistas, você começa a captar e mapear vários sabotadores. E aí você começa a atacar, e aí faz uma estratégia ali meio Sun Tzu, né? Começa a atacar cada um deles para poder vencer esses inimigos aí, que são os sabotadores, e aí avançar em direção ao teu objetivo. Se o teu objetivo é passar num concurso público, tem que combater sabotadores. Se o teu objetivo é passar numa graduação, num curso, sabotadores, tem que vencer sabotadores. Se teu objetivo é fazer uma boa apresentação no trabalho, ou escrever um bom relatório, ou participar bem numa reunião de trabalho, vai ter que vencer estrategicamente os teus sabotadores, né? Vai ter que confrontar a autossabotagem, vencer essa autossabotagem, né? Todos esses sabotadores, obviamente que em muitos casos não são muitos, às vezes é um conjunto que você precisa identificar quais são para poder ir melhor numa apresentação de trabalho, ou do colégio, ou da faculdade, né? Ou ir melhor nos estudos para o concurso. Então, tudo isso está relacionado a identificar, saber identificar, aprender a identificar e também a aprender técnicas para remover, né, esses sabotadores. Vamos lá. Deixa
Deixa eu beber um cafezinho aqui. Hoje a gente vai ver, então, quatro sabotadores, né? Eu já falei, a lista ela é extensa. E são 4 sabotadores que é importante saber porque não são esses amplamente divulgados, né? Então, eu acho que tem um valor ainda maior justamente por causa disso, né? Alguns dos sabotadores a gente já conhece, né? Olha só, a gente sabe que para estudar com mais eficiência a gente precisa beber água, né? A gente sabe, pô, e tem gente que não bebe água, né? Tem gente, cara, tua urina talvez esteja saindo tipo suco de laranja, né? É você se sabotando para estudar. Cara, não dorme às 7 horas por dia, não descansa, né? É você também se sabotando nos teus estudos para passar no concurso, para fazer umas apresentações sem sofrer para o trabalho, para escrever relatório com mais facilidade. Como tu vai escrever se tua cabeça está cansada, se não deu tempo de você aprender, né, organizar as informações que você precisa, organizar, sistematizar, escrever de maneira clara, né, se você está cansado. Se você não deu tempo, né, tempo de sono, para realizar esse processo do aprendizado. Talvez, às vezes, faz uma apresentação e se esquece dos termos, se esquece de várias coisas. E alguns dos motivos é isso, não descansou bem, né, não estudou da forma certa e acabou esquecendo, aqueles famosos brancos. Não permitiu que, que essas informações, né, as lembranças, aquilo que você estudou, o conteúdo, o conhecimento, saísse ali do hipocampo e fosse para o neocórtex, né? Então, cara, você se sabotando você se sabotando e te puxando teu próprio tapete, ou seja, dificultando a tua caminhada para passar no concurso, para dar uma melhor aula. Cara, se você é professor, é até não vou dizer aqui, seria uma falta de respeito com os alunos, né? Pô, entregar ali um material, um conteúdo em que você não aprendeu direitinho, então às vezes tem que encher linguiça, né? Acho que em alguns casos nem é por isso. Em alguns casos você acaba fazendo muito mais do que deveria por insegurança. Isso também é se sabotar, porque você está gastando tempo que poderia estar justamente descansando, praticando algum exercício. Você está ali para encher os alunos de conteúdo. E os caras não aguentam às vezes, né? Eles lembram uma coisinha ou outra, como falei, né? Tem que dar o descanso, até mesmo aplicar isso que eu acabei de falar, esses intervalos ali para reforçar os replays, né? Aplicar isso em aula, também é efetivo. Eu até me lembro, cara, quando eu estava no mestrado, tinha um professor que eu gostava muito. Cara, eu tive aula com ele de lógica e tive epistemologia, né? Então, nas 2 aulas que eu tive com ele, ele fazia um intervalo. Geralmente, a gente ficava ali quase 2 horas de aula e ele fazia os intervalos tipo 35 minutos, eram 5 minutos para vai no banheiro, bebe água, volta e a gente segue. E quem não quisesse ficava ali relaxando, poderia ficar ali no celular ou fechar os olhos, porque o cara já sabia como funcionava a mente e como os alunos iam aproveitar melhor, né, a aula dele. Isso eu fui aprender depois, né, quando comecei a entender, né, a importância do sono para esse processo de consolidação das informações, dos conteúdos, a memória em si, né? Então, esse cara já sabia. E aí, se você aplica isso na tua aula, se é o teu caso, pô, maravilha. Tu vai fazer com que os teus alunos tenham muito melhor aproveitamento, né? E se você estiver se comparando com outros, talvez tu se destaque entre outros professores, né? Não pensando aqui numa competência frontal, acho que é importante até cooperar e se destacar para depois mostrar o que funcionou e o que está funcionando para os alunos terem um melhor aproveitamento nas aulas. E aí sugerir algumas didáticas, né? Vamos lá, mas, cara, combater sabotadores é fundamental. Passar no concurso
aprender qualquer coisa que seja, uma nova habilidade, desde as coisas, e às vezes a gente pensa que é muito fácil, né? Aprender o violão, só praticar, né? Aí você vem com uma coisa dessa aqui, dos replays. Cara, tu pratica uma coisa, mas tem que dar um intervalo ali de 1, 2 minutos. E aí você volta a praticar. Não ficar ali, cara, estressante, até a exaustão. Isso foi o que muita gente nos ensinou, né? Em muitas coisas. Ah, pratica, pratica, pratica e não descansa. Mas é justamente esses pequenos descansos que vão te permitir ter um maior aproveitamento para aprender um instrumento, para aprender um idioma, para aprender aquilo que você queira. E por trás disso, justamente, saber quais são os sabotadores para você melhorar os seus comportamentos e usar essas técnicas da forma certa e aí bombar no, no concurso e qualquer coisa que você queira aprender. Vamos lá, é importante a gente passar agora já para os sabotadores. Falei que aqui a gente não tem enrolação, então vamos ver esses sabotadores agora. E eu sei que o teu cérebro deve estar falando, cara, Eduardo já falou muito, é muito complicado, muita informação, é melhor fugir, é melhor sair, é melhor videozinho de gato, é melhor ver, é melhor ler uma notícia aí qualquer, né? Pelo menos eu vou estar metendo alguma informação, conteúdo para dentro, mas não, cara, isso é auto-engano, né? Porque você já viu aqui, autossabotagem, já falei, existe autossabotadores que provavelmente, cara, eu diria que 2 pelo menos, estão afetando a qualidade dos seus estudos, você vai ver, né? Vamos começar pelo primeiro, obviamente, primeiro sabotador, que poucas pessoas, esse aqui até é um pouquinho mais comentado, né? E esse sabotador é o seguinte, é não saber muito bem o porquê, ou seja, o motivo real, forte, para você estudar com mais eficiência, né? Para você aprender aquilo que você deseja aprender com eficiência, né? Então, cara, se você não sabe o motivo, se você não sabe, não tem um porquê, não consegue dar uma boa justificativa para aquilo, teus estudos vão por água abaixo, não é possível, né? Vão por água abaixo. Então vamos lá, a gente vai ver os 4 aqui e a gente vai ver 3 elementos em cada um deles. Eu acabei de mencionar o primeiro, a gente vai ver dentro disso aqui, a gente vai ver o que significa, os exemplos e os problemas, né? Então a gente vai ver 4 sabotadores, cada um deles. Então vamos pensar aqui, né? O que é isso de não saber muito bem o porquê ou o motivo para você estudar ou aprender algo com eficiência? Mas significa que você não tem uma boa justificativa. Quando te pergunta, por que quer passar no concurso, né? Por que você quer estudar? Por que você está estudando tanto? Aí tu fala, é porque eu quero passar no concurso. Ou então você vai, chega e fala, quero fazer uma pós-graduação. Então estou me preparando para passar, para fazer um MBA, estou me preparando para fazer um mestrado fora do Brasil, né? Estou me preparando, eu lembro, né, cara, quando estava me preparando meu projeto, preparando cartas e a inscrição para o mestrado lá na Costa Rica, eu saía do trabalho, na época eu trabalhava no Metro, e ia para uma universidade em que a biblioteca ficava aberta, perto da minha casa, ficava aberta Cândido Mendes, ficava aberta, na época eu morava na Tijuca, Rio de Janeiro, e aí ficava aberta até umas 10h30, não, até as 10, né? Então eu saía dali, chegava na biblioteca umas 6 e ficava estudando até as 9, nessa época. Então, o motivo ali, muitas vezes eu pensava, né, preciso fazer isso para passar para o mestrado, né? Então, às vezes você também pensa, eu vou estudar, estou estudando mais para ter uma nova habilidade. Mas não, isso não é o motivo. O que você precisa entender é que isso não é a justificativa. O motivo forte isso é meta, né? Isso é uma meta que você está tendo. A tua meta é passar no concurso público, a tua meta é passar para o mestrado, a tua meta é fazer o MBA, é passar num curso, fazer uma boa apresentação para o trabalho, é ter bons relatórios, né? Isso tudo é meta, né? Agora, quando você começa a perguntar por que eu quero isso, por que eu quero passar para o concurso, aí sim está entrando numa área muito mais poderosa. Você começa a pensar uma justificativa, aquilo que te move, né? Vai realmente entender o motivo. E aí, quando você pergunta por que eu quero passar no concurso, você começa a pensar nas possibilidades, né? Qual é a possibilidade? Cara, é uma questão financeira?
né? Eu quero ter a estabilidade financeira, poderia ser uma delas, né? O concurso dá estabilidade, não vai ser demitido, se destacar, tu vai receber ali direitinho, porque eu quero ter tempo com a família, também poderia ser, né? Mais tempo com a família. Pô, hoje em dia eu trabalho muito, trabalho numa empresa, sou autônomo, eu sou um profissional liberal, quero trabalho demais, quero até reduzir as horas e trabalhar direitinho, ou trabalhar de segunda a sexta com os horários certos. Isso pode ser também, poderia ser com mais estabilidade. Eu até diria que a estabilidade financeira ela até te permite pensar ainda um pouquinho mais, né? Mas outro seria, né, seria ajudar a família, né? Então aí é porque você já tem um valor, né, da família. Então você quer ter uma melhor condição financeira, né, se você passar no concurso, se você conseguir um novo posto de trabalho, né, fazer a transição de carreira e ganhar mais, ou conseguir um aumento. Aí você quer ajudar a tua família e aquilo se torna um motivador poderoso no teu dia a dia para você estudar, para você aprender. Ou também pode ser ajudar outras pessoas. Se o teu valor, se você aí seria ajudar as outras pessoas ou contribuir com a sociedade, né? Aí você já está um posicionamento ético. E aí você tem essa ética mais colaborativa, né? Para cooperar com a vida das outras pessoas da sociedade. Isso aí também tem força e pode te motivar. Então, esse é fundamental, você começar a entender isso. Mais para frente a gente vai ver, eu vou te ajudar a traçar, a entender cada um deles. Nem entender, né? Isso aqui a gente já entende. Mas mais para frente a gente vai começar a... Eu vou te mostrar como fazer, né? Ou seja, como buscar isso. Eu acabei de te ajudar um pouquinho aqui, mas vou te dar um caminho muito mais poderoso, né? Com base em 2 livros, tem dois terapeutas, né? E que me ajudou bastante também. Olha só, o problema de você não ter o bom motivo, então, geralmente cara, tu vai perder, vai ficar meio perdido, né? Por que eu estou estudando? Eu ainda não sei. Teu cérebro está ali vagando, né? Às vezes, até nesse vagar, né, vem aquele vazio existencial também, né? Muitas vezes bate um vazio existencial, a gente começa a questionar várias coisas que a gente faz na nossa vida, isso é normal, né? Principalmente se no teu caso, você já tem alguma condição de saúde mental, né, algum problema psicopatológico, obviamente que isso ocorre com mais constância, né? E aí, obviamente, você precisa de um acompanhamento profissional, de algum profissional da saúde para te orientar e trabalhar esse vazio existencial, né? Agora, muitas vezes, isso vem para muitas pessoas, né? Esse vazio existencial, às vezes é uma falta de, de de propósito, né? Tu ainda não entendeu a tua missão. Por mais que você entenda, você sinta aquele que tem um propósito, está em direção dele, né? Mas às vezes bate a dúvida, né? Alguma coisa acontece, te desestabiliza. Então, um dia ou uma semana, né? Você se sente mais fragilizado. Outro problema, né? Quando você não tem esse motivo muito forte, né, é procrastinar. Então você procrastina, né? Você não tem aquela motivação, não tem onde você abraçar, se apoiar para tomar fôlego e seguir com os estudos e estudar do jeito certo também, né? Querer aprender a estudar. Então, você acaba procrastinando as suas atividades. Em outros casos, você até desiste, né? Pode desistir temporariamente ou pode simplesmente deixar de lado, porque acha que não vai ser mais capaz, né? E aí também tem esse problema de você se sentir incapaz de conseguir se você não tem uma boa motivação, se você não tem um bom porquê. E também você vai se estressar, tem várias outras questões, mas é importante saber isso. O segundo sabotador aqui, que eu acho que é importantíssimo saber, esse primeiro eu até diria que talvez você já soubesse, né? Que aí poderia dizer que ele é mais discutido. O segundo também um pouquinho, porque quando a gente pensa em um motivo, quando a gente vai traçar uma meta, o que diz? Não traça uma meta, por exemplo, seja mais específico, não traça algo assim. Isso acontece também quando a gente vai começar a pensar no estudo e no motivo para estudar com eficiência, aprender e para dar esse senso de direção. O que acontece com a gente é que a gente acaba generalizando muito, a gente acaba pegando vários motivos, né, ou pensando em vários motivos. Isso às vezes acontece porque a gente faz um exercício, né, de maneira negligente. A gente começa a definir, assim meio que na preguiça mesmo, beleza, o que eu quero vou passar no concurso para ter mais dinheiro, para viajar, para ter mais tempo com a família, para
para ter tempo para tocar violão também. Para quê? Para colocar, vou ter dinheiro para poder colocar o meu filho numa escola de idioma, vai poder aprender inglês já no começo e não sofrer depois. E até quero morar fora do Brasil. Olha só, se o teu objetivo é passar no concurso e você identificou que passar no concurso é ter mais estabilidade e ajudar a família, e aí você pensa, né, em muitas coisas, você começa a generalizar, entra até em contradição, né? Se o objetivo é passar no concurso e morar fora do Brasil, cara, não encaixa muito. Então, se você generaliza, você tem mais chances de ter mais vago, né? A força, então você perde força para te motivar, perde força para atuar no dia a dia, né, dos teus estudos. E também isso, isso pode gerar essa contradição que eu acabei de mencionar. Então, vai perder motivação, vai procrastinar mais, né? Vai se perguntar sempre se você está no caminho certo, ou quando você não despertar naquele dia, né, bem para estudar, falar, hoje eu vou estudar e tal, você está num dia mal, o que acontece? Você não consegue apoiar, certo? Você está pensando em muitas coisas ali, né? Será que eu vou conseguir me motivar porque eu quero viajar? Ou porque eu quero passar mais tempo com a família? Ou porque eu quero ter mais dinheiro, uma melhor condição financeira? Então isso acaba sendo contraprodutivo, contraproducente. Então você vai se desmotivar. E, cara, desmotiva mesmo. Tem uma pesquisa, aqui na Alemanha, só isso de você ter que tomar várias decisões ou pensar em alguma coisa, né? Quando tem várias opções, isso já prejudica a tua ação. Aqui na Alemanha eu sofro bastante, por exemplo, eu moro em Berlim e em toda a Alemanha, também eu já morei no sul, na Baviera, e quando você vai nos supermercados, o que você vê é uma quantidade absurda de opções para você comprar. Por exemplo, de geleia. Claro, chega ali no supermercado, olha, a geleia, eu não vim aqui só pensando em comprar uma geleia de morango, porque talvez era a que eu comia lá no Brasil que eu achava melhorzinha. Aí tu chega ali e vê morango com framboesa. Aí tu fala, opa, tu vê morango com framboesa e, e limão siciliano. Aí tu fala, caraca, isso aqui tá boa. Aí depois tu vê pêssego com maçã, maçã com framboesa, abacaxi com pêssego, e tu começa a ver uma quantidade absurda de opções para comprar uma simples geleia, né, que aí tu fica meio perdido. No final tu acaba escolhendo uma que nem era de morango, às vezes, porque te chamou a atenção alguma outra que era mais interessante, queria provar, pegou ela, chegou em casa, comeu o diabo da geleia, com um pãozinho, uma torrada, e aí tu pensa, nem é tão boa mesmo, né? E ainda fica insatisfeito, cara, depois de ter passado por todo esse processo de sofrimento lá de escolher, né? Então é um pouco assim, né? Quando você começa a generalizar os motivos, né, o efeito não necessariamente é esse, mas sim desmotiva. Então, o segundo sabotador aqui é generalizar os motivos. E o terceiro sabotador é não documentar, olha só, não documentar ou formalizar, né, esse motivo, esse porquê, essa justificativa que você tem para estudar com mais eficiência, né? Então, se você foi lá, definiu que quer estudar, quer passar no concurso, ou quer mudar de carreira, ou quer ganhar mais, quer mudar de trabalho para poder ganhar mais. E aí você está pensando isso como objetivo e o que você está focado mesmo, teu motivo é ajudar a tua família. Se você quer ajudar a tua família porque vai ganhar mais, se você não documenta isso, né, se você não coloca no papel ou não coloca no bloco de nota, né, isso vai enfraquecer, porque é como se você não tivesse se comprometendo. Então, o problema é de não documentar, é você simplesmente deixar na cabeça. Assim como você faz muitas vezes, e isso também é uma autossabotagem, né? Como você faz muitas vezes com as tuas atividades de estudo. Você não planeja, você não tem uma agenda, você não coloca na agenda o que você precisa fazer. Não precisa dizer nem pelos horários. É só ter uma ideia, assim, geral, né, de algumas atividades principais daquela semana, talvez dos teus estudos. Então, se você não planeja, pois, vai. Isso é um tipo de autossabotador, né? Uma autossabotagem. Então aqui, se você não documenta também, você está se sabotando. Você está criando uma barreira para você ir melhor no concurso e conseguir ajudar a tua família de forma
econômica. Né? E econômica aqui leia-se como melhorar a qualidade de vida deles. Às vezes não é só nem dar uma casa, né? Quando você dá uma casa, está dando conforto, está dando tranquilidade, menos estresse. Então é isso. Quais são os prejuízos, né? Quais são os problemas de você não documentar e formalizar? Justamente isso, né? Nosso cérebro ele está sempre distraído, né? Então ele cria uma dificuldade, ele dificulta você se conectar com isso. Muitas vezes só está no cérebro, você simplesmente esquece ou vai pulando de um motivo para o outro no dia a dia. Às vezes, quando você está num mau dia e você conseguiu documentar aquilo, você tem alguma coisa que você possa ver, que você escreveu e falou, eu me comprometi com isso. Me comprometi com passar no concurso para ajudar a minha família. Então você vai lá, pega isso, lê, né, se conecta com aquilo e aí segue em frente. Tanto que esse é o outro sabotador, é o nosso quarto sabotador, que é não se conectar com os motivos, com a justificativa, com o porquê, né, com frequência. Porque às vezes você pode lembrar, um dia ou outro, passou uma semana, um mês, está lembrando ali porque eu estou estudando aqui, porque eu estou sentado, cara, porque eu estou deixando de jogar futebol com meus amigos, porque eu estou deixando de ir para o bar para beber com meus amigos, para ficar aqui sentado. Por quê? Né? Então, você precisa se conectar. Né? Então, não se conectar é justamente isso, né? Você vê, você não pensa muito, você não vê, né, esse teu objetivo, você consulta eles poucas vezes. Vamos supor até que você tenha documentado isso, você já tenha documentado, mas você não consegue se conectar, ou não cria uma rotina para se conectar com com esse motivo, com essa justificativa. E aí sim vai complicar, né, pro seu lado. Aí vai dificultar, vai criar uma barreira para você ter mais motivação, mais força de vontade para seguir estudando e buscar aprender com mais eficiência para passar para o concurso, para ajudar a tua família, ou para passar uma prova, ou para passar numa entrevista de trabalho. Então, tudo isso é um problema. Agora vamos ver como fazer, né? Como resolver esses quatro sabotadores, porque não basta, cara, não adianta saber quais são e não tentar resolver. Pelo menos um caminho, né? Eu vou mostrar aqui um caminho. Você não resolve ele da noite para o dia, né? Quem me dera. É tudo básico, comportamental, que tem um pouco de comportamento. Então, obviamente que eu trago aqui uma estratégia, um caminho que funcionou para mim, e que também tem uma boa base na ciência, na psicologia também. Então, e provavelmente vai servir para você começar a vencer, né, esses 4 sabotadores aqui. Vamos lá. Para vencer esse primeiro sabotador, que é para encontrar um motivo profundo, forte, aquilo que vai te dar força, né, para você estudar e aprender com eficiência, isso daí é um passo importante. E se é um passo importante, eu não vou te dizer aqui para você fazer uma ação só que vai resolver, porque não é. Eu já falei sobre esse tema, né, e aprofundei com pelo menos 2 estratégias que você pode consultar para te dar uma força e pensar naquilo que realmente é o teu objetivo, aquilo que realmente não o teu objetivo, mas o teu motivo, aquilo que realmente justifica a tua busca de aprender com mais eficiência e passar e conseguir aquilo que você quiser. Então, um deles foi na live 2, eu chamei aqui de live 2, que é a ideia mais incrível para quem precisa reprimir os comportamentos perfeccionistas. Reprimir comportamentos perfeccionistas também é justamente combater a autossabotagem, né, para ficar aqui bem claro. Ali eu usei uma técnica, né, é uma técnica para encontrar os motivos para fazer o que você precisa fazer, para fazer aquilo que precisa ser feito. Então, eu usei como base aqui umas técnicas que o Bucay usa. Ele usa mais pensando na felicidade. Né? Felicidade ainda, cara, gente, encontrar motivo para pensar na felicidade é ainda mais complicado do que um motivo para você estudar com eficiência. Né? Então,
vamos pensar aqui. Nesse livro ele tem quatro possibilidades para você começar a pensar. Ele chama de 4 bússolas, chama de 4 tipos, né, de motivo. E aqui, antes de mencionar, né, que motivos são esses, a gente pode até, separei aqui um trechinho do que ele tinha comentado. Então ele destaca até algo que o Jung falou, né, que é aqueles que não aprendem nada dos fatos desgraçados da vida forçam a consciência cósmica, assim, meio que o universo, né, ou a nossa própria consciência, a que se reproduza tantas vezes quantas forem necessárias para aprender o que ensina o drama, do sucedido. Estou fazendo uma releitura aqui, estou traduzindo do espanhol para o português. Então, simplificando o que o Jung está dizendo aqui, se você não ter uma estratégia, se você não conseguir aprender com os erros, você vai continuar cometendo os mesmos erros, né? Ele vai tentar te ensinar, mas você não vai aprender. Então, o problema não é aprender com os erros, é aprender a corrigir os erros, né? Exatamente isso. E se você está com algum problema desses sabotadores, é importante saber que você está cometendo o erro e assumir esse erro, né? Então vamos lá, se você precisa saber qual é o motivo, né, ou revisar até mesmo o motivo que você já tem, tu pode ir pela parte do prazer, né? É por um prazer, é por uma questão de bem-estar. Você pode pensar também no poder. É para te empoderar para fazer alguma atividade, é para te empoderar para passar no concurso e conseguir ajudar a tua família. É por transcendência, né? A transcendência ela pode ser como legado ou como uma transcendência espiritual. Como legado é quando você quer fazer alguma coisa, quando o teu motivo está relacionado a deixar alguma coisa aqui, para a tua família ou para a sociedade. A transcendência espiritual é quando você quer ir quando é algo mais relacionado a algo mais religioso, né? Realmente é mais religioso, é aquilo que no espiritismo, talvez você evoluiu, né, a tua alma aqui, a tua obra aqui na Terra, você sai mais fortalecido. Outra é uma missão, propósito. Outro tipo, né, de motivação é quando já está relacionado a uma missão, um propósito, um sentido, né? Um lado, uma coisa é uma meta, outra coisa é missão, ou propósito, ou sentido, né? A meta é realizável, a missão é aquela sempre busca constante. E pode ser uma missão, por exemplo, ou um propósito, um objetivo teu, dar conforto, dar qualidade de vida para tua família. Isso pode ser, né? Você realiza algumas coisas, você, como por exemplo, uma melhor condição financeira, né? E pode melhorar outras coisas mais, o bem-estar, tá ali perto, tá passando ali com eles, com o filho, ou com a esposa, então tá presente, isso também ajuda. A outra estratégia, ela vem de um livrinho, eu tenho aqui no Kindle, que eu mencionei, que é Mudar, do Flávio Jacovati. Então ali, ele diz que para você mudar, né, se você precisa mudar, e na verdade você precisa, quando você tem sabotadores, você precisa mudar, né, porque aquilo é algo que tem uma certa raiz, né, comportamental, e você precisa fazer uma mudança, você precisa tomar uma atitude, desenvolver uma atitude para ir solucionando esses probleminhas. Então também tem uma parte comportamental aí. E aí como você muda, né? O Flávio Jacovati, ele fala sobre o que ele te dá mais ou menos uma linha, né? Isso aqui você vai ver lá na live 3, né? Então dá uma olhadinha ali na live 003. Então, tudo isso. Se você tiver dúvida, quiser alguma informação, pode mandar no direct ou mandar aqui nos comentários e eu te envio o link de cada uma delas. Mais uma coisa, se você ainda não curtiu essa live, curte. Se você chegou até aqui é porque esse conteúdo está sendo de valor. Então, já clica aqui para curtir e também me segue se você ainda não segue. Clica também no botãozinho aí de notificações para seguir informado já quase que em tempo real. Vamos lá, o que o Flávio diz, o que o Jacovati diz. Ele fala aqui, primeiro o que você precisa saber é o que você pretende mudar, né? Então você precisa saber, ter clareza que você vai querer mudar. No teu caso aqui, você quer eliminar esses seus sabotadores, né? Por que você pretende mudar, que é justamente essa questão, né? É o que a gente precisa saber. Aqui, o outro é como você vai mudar e quando você vai mudar. Nesse por que você pretende mudar, você pode pensar em duas vias. Aí já é uma técnica minha, né?
Uma é pensar naquilo que você quer, então você quer ser alguma coisa, você quer ter alguma coisa, você quer participar, é uma ganância. O outro caminho é você pensar naquilo que você precisa deixar de ser, né? Aquilo que você já não quer. Então você já não quer ser o procrastinador nos estudos, pode ser? Você já não quer ser aquela pessoa que não ajuda a família, você não quer ter vergonha ou medo de estudar, ou você não quer fazer as apresentações no trabalho, ou apresentações na faculdade. Então você não quer ser mais essa pessoa, você não quer sentir mais a necessidade de agradar outras pessoas, enfim. Você precisa ir ali entender. Essas duas lives, se você assistir, vai te dar mais força para você entender esse caminho, esse como chegar no motivo, né? O segundo é, cara, se você já fez isso, provavelmente vai estar mais fortalecido e não vai generalizar. Então, vendo essas duas lives, já mata dois probleminhas ali. Você já vai ter muito mais definido, você já vai saber. Em último caso, você simplesmente usa uma técnica de hierarquização, né? Primeiro você define 3 motivos e depois hierarquiza esses 3, colocando qual é o mais importante para você, o segundo e o terceiro. E aí você vai tentar sempre focar no primeiro, né? O terceiro é como resolver. O que a gente precisa resolver é como deixar, né, é como documentar e formalizar. E aí você pode documentar e formalizar no celular, escrevendo, num post-it, tomando uma foto. Você pode colocar numa lista, no Google Keep, e ali dentro daquilo você pode ir escrevendo coisas que te fazem sentir, te permitem fortalecer um certo compromisso com aquilo que você quer. Se é passar no concurso, se é passar numa entrevista de trabalho, né, para ajudar a família, para ter uma melhor condição financeira, para ajudar outras pessoas, né? Então você vai colocar tudo isso ali por escrito, né, ou digitado, mas também você pode simplesmente escrever isso numa folha de papel, numa agenda e guardar contigo. E por último, se você já fez tudo isso, você precisa se conectar. E aí uma estratégia é criar uma espécie de rotina para poder se conectar com aquilo. Eu geralmente tenho rotinas que eu me conecto com coisas que eu já realizei, por exemplo, fazendo os exercícios de gratidão mesmo, para lembrar, uma gratidão genuína, também de fracassos, então eu me conecto com fracassos, para reduzir o peso, né? Então eu me conecto com isso, e junto disso eu também me conecto com esses objetivos. Cada live dessa aqui também é uma maneira de me conectar com esse objetivo que eu tenho, né? O meu propósito de estar aqui te ajudando, de estar aprendendo, eu estudo, né? Para poder fazer essa live eu tive que estudar também, desde saber como fazer uma live, desde saber os conteúdos daqui, eu sistematizar esses conteúdos, né? Entender como o cérebro funciona, tentar te ajudar aí dando algumas dicas mais soltas para ver se tu consegue armazenar depois de pano de fundo, né? Então tudo isso eu tive que aprender e é um processo. E quando eu vou aprender isso para te ensinar, para explicar aqui, né, eu me conecto também com um propósito também, que está relacionado com a minha mãe, com a minha família e com você, ou com qualquer outra pessoa que esteja aqui para me escutar e para aprender a parar de se auto-sabotar, para parar de criar obstáculos para a vida, né? Para conquistar seus próprios objetivos, porque eu sei que é sofrido não conseguir objetivos, né? Não conseguir conquistar, né? Então, a gente está aqui para se ajudar. Então, isso era o que eu tinha para te ensinar hoje, né? Esses 4 sabotadores, lembrando aqui, 4 sabotadores, a gente acabou de ver os sabotadores ocultos, né? Aquilo que está te impedindo, que está prejudicando, né, os teus estudos. Então, se você curtiu, já deixa um like. Se você não está inscrito, se inscreva. E também compartilha com outras pessoas que você acredite que esse conteúdo vai ajudar. Então, já deixo aqui o meu abraço. E a gente se vê aí na próxima live. Toda quinta-feira aqui às 8h07 da manhã no Insta. Um abraço.